O São Paulo Futebol Clube recebe a excelente novidade que agora nós temos ali uma possibilidade real e gigantesca do Casares rodar, e não é apenas de um lado não. Estou falando sim de um impeachment dentro do São Paulo, e o cara também se complicou totalmente fora do São Paulo, onde o banco que ele fazia os depósitos ali contradiz a sua versão. Quero falar também sobre o técnico Hernan Crespo e esse pedido, mas bastante absurdo aí de reforço, né? No momento em que o Crespo coloca a maioria dos seus bons jogadores no banco de reservas, ele está ali sendo blindado por parte da imprensa, que considera que o único holofote deve ser no Júlio Casares quando o time dentro de campo está abandonado também. Não é só fora de campo, não. O São Paulo acaba de lançar jogador excelente pro técnico Hernan Crespo, e tem também reforço que chega e já é anunciado. O caso de Alan do Flamengo, ele dá uma reviravolta absurda, e eu acho que isso aqui é motivo pro São Paulino de fato comemorarem demais. Eu quero atualizar detalhe por detalhe. Tem também Muricy Ramalho, detalhe da situação de Muricy no São Paulo, e uma vez que saia, impacta ou não impacta para Milton Cruz, Hernan Crespo e Cia, companhia limitada ali. Tem muita coisa rolando no São Paulo Futebol Clube agora, e a coisa vai ficar boa pro nosso lado depois que tudo isso aqui se concretizar. Vem comigo então, chega nesse like aí pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo. E se inscreva aí, faça parte comigo dessa família que só cresce, beleza? Então, esse aqui é o vídeo de notícias matinais do São Paulo Futebol Clube, eu espero muito que você goste. Vamos lá, deixa eu começar aqui pelo Muricy Ramalho, que eu acho que vai fazer total sentido na linha cronológica do vídeo. O Muricy Ramalho está de licença, ele não trabalha no São Paulo desde o fim de dezembro, e ele, por problema de saúde, está se cuidando, acho que parou um pouco de trabalhar e começou a ver o noticiário. E ele, que dentro do São Paulo, lá junto com o Júlio Casares, junto com o Belmonte, junto com todo mundo, ele não conseguiu perceber nada. Agora Muricy estaria absolutamente incomodado com a parte política do São Paulo e ameaça sair do tricolor paulista. Muricy realmente não deve voltar mais para o São Paulo, deve pedir a demissão. Ele gosta de cumprir os seus contratos até o final, mas chegou num ponto que não dá mais para cumprir, porque ali no São Paulo virou caso de polícia e não muito um caso de futebol. É claro que o Muricy pode ignorar totalmente ali os casos de política, por causa da diretoria, e ficar focado ao futebol, mas o próprio Muricy Ramalho garante publicamente, abertamente, que ele é um cara que não gosta de dar pitaco no trabalho do técnico. Então, se o técnico conversar com ele, ele fala, mas ele não gosta de chegar lá e dar pitaco. Então, ele não tem como ir falar com o Crespo, já que ele não fala mesmo. Ele está trabalhando ali com a diretoria para poder melhorar o São Paulo, e a diretoria virou o que virou. Virou esse caso de polícia, esse caso de escândalos, esse caso nojento. O Muricy Ramalho hoje, imagina ele indo procurar um jogador no scout para melhorar o time do Crespo na segunda paralela do campo, na ala direita do flanco, não sei o que, diagonal. Não dá pra pensar agora nesse tipo de coisa. Então o Muricy ridicularizou a situação dele ali no São Paulo. O cara que trabalhava pra caramba e vê o São Paulo sendo escandalizado, sendo assim drenado, sugado por comissão de diretores ali, por gente forte, gente que carrega o sobrenome do presidente do clube, o Júlio Casares, e o Douglas Schwartzman, que apareceu no escândalo junto com a Mara Casares recentemente. São pessoas assim que têm mais moral do que o Muricy Ramalho na parte política. Claro que a torcida, Muricy é um querido, agora na parte política, força, moral interna ali, Muricy é funcionário de Douglas Schwartzman, Mara Casares, ele é só funcionário. Então hoje o Muricy, ele se viu numa situação ridícula mesmo, de não ter percebido antes o mal que vinha, e agora ele deve se demitir até para voltar a ter moral com o torcedor São Paulino, não compactuar com essa diretoria nociva e horrorosa que faz aí o São Paulo sangrar, que faz o São Paulo deteriorar. Então o Muricy tá muito próximo de ir embora, e com ele, quem deve ir embora também é Milton Cruz, que foi indicado por ele, né? Outro que também está balançando no cargo, e sem o Muricy Ramalho, ele balança muito mais, é o técnico Hernan Crespo, né? Isso aqui é notícia, tá? O Crespo hoje, ele tem a confiança, entre aspas, da diretoria. Só que tem dois pontos importantíssimos para falar sobre saída do técnico Hernan Crespo. O primeiro deles é o Muricy Ramalho saindo, e a diretoria do São Paulo
tendo que dar uma resposta imediata. Imagina aí que a diretoria de São Paulo, quando ela começa a ser criticada, quando ela começa a ficar no holofote de maneira negativa, ela procura uma cortininha de fumaça, soltar um nomezinho para jornalista A ou B, que é amiguinho. Então, eles têm ali que desviar o foco. Como que você desvia mais o foco do que demitindo um técnico? Então, a diretoria de São Paulo hoje, sim, trabalha com essa possibilidade de demitir o técnico Hernan Crespo. Só que o Crespo, por outro lado, ele também não se ajuda, cara. O Crespo, ele teve realmente uma melhora muito grande quando ele pega o trabalho do Zubeldia, que nem sei se era um trabalho, né? Aquilo era uma balbúrdia, aquilo era uma baderna, um circo que o Zubeldia fazia ali. Só que o Crespo, ele pega o time e ele consegue fechar a casinha no primeiro momento, fazer alguns golzinhos, deu uma melhoradinha, né, um pouquinho. Agora o Crespo, ele se perdeu também. O Crespo hoje, ele é o tipo de técnico que ele tá muito retranqueiro, muito zagueiro, muito volante, falta de jogo, falta de futebol e com a desculpa de que o São Paulo está muito bagunçado. Então ele pede 5 reforços agora. Esses 5 reforços seriam justificados, né, totalmente pelas saídas do São Paulo. O São Paulo precisando de elenco, o São Paulo manda 12 caras embora, 13. Então tudo bem, você fala, então agora eu quero mais 5, além dos 4 que já vieram, né? Vieram 4, o Lucas Ramon não chegou ainda, veio o goleiro reserva, veio o volante, Danielzinho, veio o Lucas Ramon e chega agora o Dória. Então, assim, é pouco jogador. Provavelmente todos reservas aqui que chegaram. Nenhum titular absoluto ainda. Então o Crespo, claro que ele está no direito dele de reclamar. Só que quando o Crespo coloca Arboleda no banco, Mike no banco, Pablo Maia no banco, Ferreirinha no banco e o próprio Luca. O Luca pode ser banco, mas tirando o Luca, Ferreirinha é impossível pensar nele no banco. Pablo Maia é impossível jogar o Alisson, não Pablo Maia. O Mike no lugar do Cedric, é impossível acreditar que o Crespo olha para os dois e fala, prefiro o Cedric. E não dá pra acreditar também que Ferrarese e Alan Franco estão jogando e o Arboleda no banco e o São Paulo sendo goleado. Então o Crespo, ele levanta muitas dúvidas em relação à sua capacidade de escolha, né? Que reforço que ele quer? Tem que chegar pro Crespo aí o Mbappé? Tem que chegar pro Crespo aí, sei lá, o Mbappé, o Vini Júnior? Tem que chegar pro Crespo... Quem mais? O Arrascaeta? Aí ele vai colocar pra jogar? É só assim, se chegar o Arrascaeta e o Mbappé, ele vai pôr. Porque se chega um cara igual o Ferreirinha, ele não coloca. Se estivesse dando sopa no mercado um cara igual o Ferreirinha e o São Paulo se matasse pra comprar, ficaria no banco de reservas. Então assim, o Crespo não está se ajudando. E quando ele está com esses resultados, é goleado pelo Mirassol, já perdeu pro Mirassol anteriormente, é goleado de maneira histórica pro Fluminense, uma falta de futebol tremenda e algumas cadeiras cativas que são intocáveis, como é o caso, por exemplo, do Luciano, né? E agora ele retorna o Alisson pro time do São Paulo, um Bobadilha que é bom, mas tá muito mal também, e ele abre mão de um Pablo Maia, deixa a casinha aberta, sabe? Um sistema defensivo de 3 zagueiros mais o Cedric, é quase 4 zagueiros e o time não consegue deixar de tomar gol a cada minuto. Todo o contra-ataque do adversário é muito complicado, então o Crespo, ele passa a balançar no cargo por esses 2 motivos. Primeiro, pela sua falta de qualidade mesmo, que está sendo evidenciada. Segundo, porque a diretoria, numa possível cortina de fumaça, ela vai querer realmente deixar o Crespo como culpado, o que não é justo, mas também o Crespo não está se ajudando. E tem um terceiro motivo que eu não tinha pensado. Sexta-feira o Casares deve sofrer impeachment, faço isso agora. O Casares sofrendo impeachment, é comum que o novo presidente escolha seu técnico. Lembra quando o Aidar ficou no São Paulo, o Balsa foi embora, o Aidar contrata o Doriva às pressas, perdão, Osório foi embora, o Aidar contrata o Doriva às pressas, o Aidar cai e aí o Leco demite o Doriva em tempo recorde e traz o Edgar do Balsa. Essas situações, o presidente querer o seu próprio técnico é mais comum do que se pode imaginar. Então o Crespo balança no cargo, sim, completamente. E o Júlio Casares, ele se ferrou, mas se lascou total agora, e bem feito, assim, sem querer dar muita opinião, mas bem feito. A diretoria do São Paulo é tão canalha com esse Júlio Casares e esse Outen Aires aí, que os caras, eles fizeram um rebuliço total para que o voto pro impeachment do Casares seja feito somente presencial, voto aberto. Então o que esses caras queriam? Eles queriam que os conselheiros que fossem lá votar, eu acho que seriam intimidados. Sabe, se o Júlio Casares e o Outen Aires olhando pra cara do conselheiro assim, ó, vota aí que eu quero ver. O cara teria que votar cara a cara com ele
deles e com o voto aberto, sabe? E aí os caras, eles falam assim, pô, mas sexta-feira, 18 horas da noite, da tarde, sei lá, 18 horas, 6 da tarde, você não vai ter como ter todo mundo aqui, os caras estão viajando em janeiro, então vamos fazer o voto online, né? Faz aquela videoconferência. E o São Paulo bateu o martelo e falou, não vai ter. Esse Outen Ares, esse cara aí tá tentando segurar o Júlio Casares a todo custo, então ele faz um movimento para o voto ser ali na cara do Casares do Outen Ares. Aí os caras entraram com uma liminar e ganharam na justiça. Então agora o voto é híbrido, ou seja, você pode votar lá presencialmente, ou você pode votar também pela internet, na videoconferência e votar no site. Uma coisa que eu acho muito nojenta é que essa diretoria agora vai recorrer à decisão dessa liminar aí. Então o Júlio Casares e o Outen Ares não estão se conformando que o voto não será presencial. Isso é coisa de canalha. O Casares um dia fez uma ligação pro Marco Aurélio Cunha na TV Gazeta, faz 12 anos isso, e o Casares ele batia no Marco Aurélio Cunha e falava assim, ó, vem aqui, vem no conselho lá, vem lá na salinha dos conselheiros, vamos conversar cara a cara. Ele fica nessa peitada, ele dá essa peitada nos caras. Então ele quer os caras lá presencialmente, vai saber o porquê, né? Não podem votar online. Então, bem feito. O Casares deve cair agora na sexta-feira. Se tudo der certo, ele cai. E também tomara que a polícia continue em cima dele, porque ele merece. O banco lá, o Bradesco, ele fez ali ele rebateu as informações do advogado do Casares, que o dinheiro vinha assim assado, valores, que era tudo do próprio Casares que depositava na conta dele, não entrando muito nesse detalhe, mas o Banco Bradesco contesta e vai contra a informação da defesa do advogado do Casares. Então o Casares está se complicando cada vez mais e matérias do UOL principalmente estão colocando como se o Casares estivesse mentindo nessa divergência de informações. Então o Casares ele deve cair no time do São Paulo muito em breve, e não só do São Paulo, hein? Na justiça também está complicadíssimo, e vamos ver, mas assim, hoje nós São Paulinos assistimos isso com pipoca na mão, torcendo pelo São Paulo, e pra esses caras se ferrarem de verdade, se eles, os culpados, né? Pra se ferrarem de verdade. E se o Casares for inocente, que venha à tona e prove também, mas por enquanto, rapaz, não tá com cara de que é inocente não, hein? Não tá parecendo não, vamos ver, vamos analisar. O São Paulo anunciou oficialmente o Matias Doria, zagueirinho Doria aí, que chega em bom momento, o momento em que cai de produção assombrosamente o Alan Franco, bom zagueiro, caiu de nível desesperadamente no ano passado e agora também. Com o Crespo, o Alan Franco não jogou bola, né? Tá um zagueiro soft, leve, lento, morto, que a bola pega nele, tá viva, ele não mata a jogada, tá ridículo de ver o Alan Franco, infelizmente. O Sabino muito melhor que o Alan Franco hoje. O Arboleda, que é um ótimo zagueiro, sei lá porque tá no banco do estabanado Ferrarese. Dois bons zagueiros, Ferrarese e Alan Franco, com o Crespo não estão jogando absolutamente nada, tá ruim de ver. E aí o Doria, ele é anunciado nesse momento, né? Então a zaga do São Paulo, muito em breve, pode ser que aconteça de ser um Doria com um Arboleda e um Tolói, sabe? Pode ter uma reviravolta nesse nível. Sair Sabino, Alan Franco e Ferrarese, pode ficar o Sabino, Doria, talvez, e Arboleda e o Tolói ficar no banco. É uma zaga que agora nós temos 6 nomes ali, 6 nomes? 6 nomes completos, né? Tolói, Arboleda e Doria. Sabino, Alan Franco e Ferrarese, 6 nomes, e desses nomes todos aí, pode ser que o São Paulo tenha os 3 reservas como titulares muito em breve. Então o Doria chega em bom momento, onde a zaga tem que realmente encontrar um bom futebol nessa tática bizarra do técnico Hernan Crespo. E o São Paulo teria esfriado com o Alan, o volante do Flamengo. O São Paulo se vendo numa situação financeira complicada, não seria esse o grande problema de não trazer o Doria. O grande problema, pelo que eu me informei, é realmente que o Flamengo bateu o pé e falou, eu quero o Marcos Antônio. Então o São Paulo falou, não posso dar o Marcos Antônio, manda aí o Alan. Aí o Flamengo, não. Se quiser o Alan, vai ter que me mandar o Marcos Antônio. Tipo assim. Então o Flamengo, ele sabia do interesse do São Paulo no Alan, e ele segura, porque ele pode segurar também, o jogador é dele, ele começa a segurar o Alan simplesmente porque ele quer levar Marcos Antônio do time do São Paulo. Então achei a ideia do Flamengo maravilhosa, assim, sinceramente, porque ele mata duas numa só, né? Primeiro que ele racha com o São Paulo na questão de poder levar o Marcos Antônio. Já deu aquele dissabor, aquele desgaste, já deu uma rachadinha com o São Paulo. Segundo, porque o São Paulo não contrata o Alan, que é um volante que pode ser bom, pode ser ruim, qualquer coisa, mas ele é um jogador caro, ganha quase 1 milhão
milhão por mês, e além dele ser um jogador caro, o São Paulo teria que comprar por dezenas de milhões de reais, falar em 60 milhões, quando o São Paulo tivesse que comprar o Alan. E terceiro e não menos importante é que o São Paulo tem muitos volantes. O São Paulo tem muitos volantes lá. O São Paulo hoje ele conta com o Luan machucado, que acho que nem conta mais, mas ele conta hoje com o Negrutti, com o Pablo Maia, com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, ele conta com o Danielzinho, recém-contratado, e com o Alisson, né? Fora que o São Paulo bate no peito e fala: agora, Crespão, olhe para o Hugo. O Hugo Leonardo, né? Ele é o Hugo da equipe de base, jogou copinha lá, tava jogando, o Hugo tinha ficado um pouco à frente, até na qualidade, e até o Zubeldia tinha se interessado mais pelo Hugo, desbancando um pouco do Ibali, que não tava nem no São Paulo, mas quando o Ibali jogou ele foi emprestado, mas o Ibali também poderia ser opção, e o outro era o Negrutti. O Hugo foi melhor do que o Negrutti na copinha, e o Zubeldia tinha gostado mais. Quando o Zubeldia puxar o Hugo vai jogar a final e se machuca e não volta mais. Agora o Hugo voltou, está 100% recuperado fisicamente, está junto com os profissionais do São Paulo, isso é importante deixar claro, ele está viajando já com os profissionais do São Paulo, indo para os jogos, e agora o Crespo ele tem essa responsa na mão aí. O Crespo foi nomeado para o Hugo ser um grande jogador e até mesmo figurar ali entre os titulares do São Paulo, entre os principais jogadores. Então o São Paulo, ao abrir mão do Alan e forçar a barra com o Crespo para ter o Hugo, ele pode dar um tiro no pé aqui, lógico que pode ser ruim, mas assim, o Hugo nunca foi ruim de bola, é muito bom jogador e convenhamos, um time que tem Pablo Maia, Bobadilha e o Marcos Antônio, no pior dos mundos pode colocar até o Alisson, o Ruruso, pode colocar até o Alisson, experiência, tem o Alisson, você tem que ter Bobadilha e Marcos Antônio, que são dois caras assim, firmes no São Paulo, e você tem também ainda o Pablo Maia, que é mais firme que o Bobadilha, e tem o Danielzinho recém-contratado. Onde que um time desse tem que ir buscar o volante? O Negrutti pedindo passagem, o Hugo sendo colocado para jogar. Por que que o São Paulo segue buscando volante? Deve vir mais um aí, hein? O Alisson num rolo ali com o Corinthians deve acontecer mesmo. Então o Alisson pode ir para o time do Corinthians e o Corinthians mandar para cá um jogador ali que hoje seria o cara mais próximo da realidade de bater um rolo no Alan, o Ranielli. O São Paulo, ele com o Flamengo, ele dependia da boa vontade do Flamengo pelo São Paulo querer o Alan. Agora com o Corinthians é o contrário. O Corinthians depende da boa vontade do São Paulo pelo Dorival querer o Alisson. Então aqui é o Corinthians querendo conversar, convencer o São Paulo. Então aqui o São Paulo pode pingar no Ranielli pra cá, até pode acontecer. Não é a melhor coisa do mundo, acho que volante não deveria ser contratado mais, mas o técnico Hernan Crespo tem o seu plano enquanto ele estiver no time do São Paulo, que acho que tem pouco tempo também. Demorou? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!